Olá meninas, estamos no mês das crianças e nós sempre falamos aqui na Bloom sobre mulher, o florescer da mulher e claro, né, que a criança ela faz parte de nós, seres mulheres e também dos homens, mas nós aqui geramos, né, ali no ventre, né, nosso, o Senhor nos abençoou com essa dádiva, né, de gerar uma vida. Então por que não, né, trazer para a Bloom esse conteúdo para vocês. E pensando nisso, eu convidei a Silmara. Oi, gente. Vocês já conhecem a Sil, ela já faz parte da Bloom também, da família Bloom. Silmara é uma mulher super de Deus, trabalha no Ministério Infantil da igreja e é assim, a professora. Eu já tive a honra de trabalhar com ela no ministério, lá na igreja Shalom. E, gente, como eu aprendi com a Silmara, sabe? Eu ficava olhando assim, porque me colocaram para ser professora. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou ser professora? E aí eu ficava olhando ela dar aula, né? Falava, nossa! Então, assim, ela tem muita habilidade para falar com as crianças e levar a palavra de Deus para elas, de uma forma que consegue prender a atenção deles. E isso é muito legal, eu acho lindo o jeito da Sil, admiro muito ela, já tenho ela como uma irmã, ela sabe disso, né, Silmara? Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre o mundo infantil, né, Silmara? Gente, é uma honra, né, pra mim estar aqui na Bloom. Nunca tinha ouvido esse depoimento da Poli, não sabia, né, dessa questão. Sempre tem uma surpresa, né? Gente, então, a Poli chegou lá na igreja, né, lá pra nos auxiliar no Ministério Infantil e aí a gente começou uma parceria que deu super certo, graças a Deus, e foi lindo. A gente sente muita falta, né, da igreja, sim, não ficou só ali. Não ficou restrito, mas a gente viveu um momento muito lindo lá na Shalom, né, que foi um momento de mudança, né, de adequações e tudo mais, tudo por causa do nosso amor pelas crianças. Né? Não só meu, como a igreja Shalom em si, como o amor da Poli. E a gente se reuniu com pais, com os professores, né, com toda a igreja. E a gente conseguiu dar um up realmente no nosso ministério. E a gente queria falar disso hoje. Né? A Poli me convidou para a gente conversar um pouco sobre criança, sobre esse universo infantil que é mágico, que é lindo. E que a gente não pode deixar para segundo plano. E que a Silmara é apaixonada, é nítido nela. Verdade, eu amo crianças. Acho que tem até o pessoal que me acompanha lá na Sil Kids, muita gente nem sabe que eu dou aula para crianças. Né? Mas sim, é uma coisa que eu faço, já tem mais de 20 anos que eu dou aula para crianças. Tem muito tempo. Não vou contar a idade, né? Mas eu comecei, brincadeira, hoje eu estou com 33 anos. Eu comecei a dar aula aos 12, né? Então eu era praticamente uma criança, dando aula para criança. Então comecei ali no berçário, como auxiliar. Então, por isso, hoje eu incentivo os pais a incentivarem os filhos a se envolverem com o trabalho na igreja. Sim. Né? Porque a criança pode ajudar desde pequenininha. E isso tem que vir de casa. Sim, a gente tem que lembrar que a criança vai crescer. Se você deixar para evangelizar ela depois que ela estiver adulta, não que, né, que não vai acontecer, mas vai ser bem mais difícil para ela mesma, né? Eu falo por mim, sabe, Sil? Eu não tive, assim, aquela rotina de frequentar uma igreja quando criança. Eu ia de vez em quando, porque minha família é evangélica, né, por parte da minha mãe, mas eu não tinha aquela rotina de estar sempre indo, frequentando. Então, assim, hoje eu vejo que como é diferente, tipo, os meus filhos, né, porque eles já nasceram ali dentro de um lar cristão, né, dentro de uma igreja evangélica, e eles são ministrados todos os dias, porque a gente fala muito, sempre, né, tá falando de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. Então, assim, a visão que eles vão tendo sobre Deus e sobre a própria Bíblia é um pouco diferente, você entende o que eu tô falando? Sim. Para uma pessoa que já é adulta e passa a ter esse conhecimento depois da fase adulta, né? Claro, a criança ela já cria essa rotina, como você falou. A convivência numa igreja faz toda a diferença. Sim. Ela aprende a amar ali, estar em comunhão com Deus, com a igreja, naquele ambiente onde ela vai se familiarizando. E um detalhe, Poli, é que muitas vezes os pais deixam isso só para a igreja. É, né? Não dá. Pais, mães que estão nos ouvindo, não pode deixar só a cargo da igreja, porque a responsabilidade principal é dos pais. Nós pais, nós mães, temos esse dever de educar os nossos filhos dentro de casa, principalmente, e a igreja é um complemento. É isso que eu ia falar. O nosso lar, ele é o início, né, de tudo. Então a igreja, ela vai ser, não só igreja, mas escola também, é uma extensão daquilo que você tem passado dentro da sua casa. Não adianta você transferir a responsabilidade para a igreja ou para a escola, né? Nem no meu caso, meus filhos estudam em escola evangélica aqui em Goiânia.
Então, assim, não é porque eles estudam em uma escola evangélica que, então, pronto, não preciso fazer mais nada, porque ele já está sendo ministrado lá dentro da escola, né? Todos os dias eles fazem a devocional, tem a oração. Então, assim, então por isso eu não preciso fazer mais nada. Ou então, porque foi para a salinha da igreja no domingo, então chega em casa, não preciso ler a Bíblia? Não substitui, não. Né? Não tem como uma coisa substituir a outra. Então, queria deixar esse recado também para quem está nos ouvindo, né, para você assumir essa posição como líder espiritual do seu filho, sim, dentro de casa. Né? Tem muitos pais, como que eu faço isso? Né? Como que eu vou conduzir uma criança dentro de casa? Exatamente, é isso que eu queria também conversar com você, Sil. Eu queria que você trouxesse, assim, dicas, sugestões para essa mãe ou para esse pai que está nos ouvindo, ou até mesmo uma tia, né, que às vezes a pessoa ainda não tem um filho, mas tem alguma criança aí por perto, e um dia você pode ter uma criança em casa, sim, né? A gente não pode perder as oportunidades. Sim. Né? Então a gente tem aí afilhados, sobrinhos, netos, né, os próprios filhos, e a gente, até lá na Bíblia, né, que a gente tem que instruir em todo momento, né, em todo momento. Então, o que muitas vezes acontece? Os pais deixam eu vou fazer um momento devocional com meu filho, mas deixa assim como última coisa da agenda, nunca se prioriza. Então você tem vários outros afazeres durante o seu dia, e aí você deixa para falar com seu filho, para falar de Deus com seu filho no fim do dia. Resultado, a criança dorme, às vezes o próprio pai dorme lendo uma historinha, porque não consegue, porque está muito cansado, e acaba não tendo rendimento, não acaba atingindo o objetivo que você pretendia ter. Acaba não tendo a qualidade que poderia ter, né? E que deveria, né? A gente deveria alcançar. Então, o primeiro ponto que eu acho é você estabelecer um horário, né? Você ter um horário para trabalhar isso com os seus filhos. Como assim? Vida é corrida, né? Todo mundo sabe que a vida de todo mundo é corrida. E aí, tem alguns pontos. Por exemplo, qual a idade do seu filho? Isso tem que ser considerado. Seu filho é um bebê de 1 ano, 2 anos, seu filho é um bebê de 17 anos. Como que é isso? Né? Você tem que se avaliar a realidade. Vai ter a linguagem de cada um, né? Isso, não adianta exatamente. eu falar para criança de, sei lá, um bebê de 6 meses com uma linguagem de uma criança de 10, né? Não mesmo. Que ele não vai entender muito bem. Exatamente. Então é sempre interessante você usar a Bíblia, pelo menos ali no começo, né? Para você ler uns 2 versículos, pelo menos, para a criança entender que aquilo ali é a Bíblia, que é a sua regra de fé e de prática, e ter os materiais complementares, né? No caso de... Eu até ia te perguntar sobre isso. Eu acho bem legal ter uma Bíblia infantil em casa. Sim. E até as Bíblias infantis, elas também têm modelos diferentes para, né, Corta. Existem Bíblias, né, que é para cada tipo de idade. Então tem a Bíblia do bebê, a Bíblia do menino ou da menina, a Bíblia da criança, não é, Cia? Tem várias. Eu trouxe algumas aqui até para mostrar pro pessoal. Mostra pra gente. Como a gente estava falando a questão de idade, né? Essas biblinhas aqui que a gente encontra várias lojas de livros aí espalhados nos shoppings e tudo mais, ela tem esse material mais resistente, né? Mais duro. Que não tem problema se pôr na boquinha, Exatamente. Né? E dura bem mais, né? Então, assim, as crianças gostam bastante. Eu sempre acho legal olhar a editora, né? Porque tem algumas... às vezes você vai comprar uma Bíblia e é interessante você dar uma folheada, dar uma olhada nas histórias, né? Se você comprar, porque às vezes... realmente condiz com o que está na Bíblia, Não é porque é uma Bíblia que ela tá... Sim. Né? Ela realmente já aconteceu comigo. Com o que está lá. Presta aqui rapidinho. E o interessante dessas Bíblias, assim, que é mais pro bebê, é porque as historinhas, né, Sil, elas vão ser curtinhas. Então, que é o tempo que você vai conseguir prender a atenção do seu filho, né? Porque se for usar uma história completa que tem na nossa Bíblia, você não vai conseguir a atenção dele por muito tempo. Então essas é interessante porque já vem, tipo a Arca de Noé, já é bem resumidinha a historinha. Então assim, parece ser pouco, sabe? Eu lembro na época que o Nick nasceu, que é o meu filho mais velho, né? Eu comecei na maternidade, eu já levei uma Bíblia, a Bíblia do bebê dele. E lá na maternidade, eu e o Alessandro leu a Bíblia com ele, eu já lia na gestação. Porque é comprovado cientificamente que o bebê, ele escuta o que os pais, o que acontece aqui fora, né? Então, por que não eu já ir falando, ministrando a vida do meu filho desde o ventre? Sim. Não é? E aí, a gente começou a ler com o Nicolas desde, então, da barriga.
E é interessante porque hoje, quando a gente às vezes está na correria, chega de algum evento, alguma coisa assim, e aí ele pega e olha e fala, a gente não leu a Bíblia. Ai, que bonitinho. Ele fala, mamãe, tem que ler a Bíblia. Ou às vezes ele chega dormindo, aí no outro dia ele fala, nossa, ontem a gente não leu a Bíblia. Porque criou uma rotina, né? Isso é importantíssimo, né, Poli? Como tem pessoas, Sil, que acham que só porque é bebê, não precisa, sabe? Porque não tá entendendo ou porque não vai demonstrar nenhuma reação. Mas, na verdade, já está sendo plantado ali uma sementinha. Você tem que ir jogando a sementinha, né? No coraçãozinho do seu filho. Exatamente. A propósito, você que está nos acompanhando, se você congrega em algum lugar, se você trabalha com crianças, gente, desde pequenininhos, a partir do momento que a criança vai ali pro berçário, que ela já consegue ficar longe da mãe um tempo, você já precisa contar uma história. Deixa eu pegar de volta aqui com a Poli. Olha só. Quando você vai contar uma história pro bebê, você não vai chegar lá e vai falar para eles assim, olha, Deus criou cada planta e cada animal, o céu, a terra e a árvore especial. Não, você tem que, gente, deixa eu falar, um minuto. Você tem que virar atriz. Bem assim. Tipo assim, você tem que, tipo assim, estou dentro da história, entendeu? Eu estou vendo ali a criação. Aí você vai, fala, né? Bem assim, gente, é mais ou menos assim. Crianças, olha só que coisa mais linda que Deus criou. Olha só que jardim mais lindo. Olha, Deus criou o passarinho canta tão lindo, é tão bom ouvir o passarinho. Obrigado, Papai do Céu, pelo passarinho. E assim a gente conclui uma história para um bebê. E você pode ir colocando também até algumas coisas importantes, do tipo, o sol, né? Olha o sol, que lindo, igual ela né? Nem precisa falar que é profissional no assunto. E olha o sol, isso que eu falo isso com os meninos. E o sol tá onde? Tá lá no céu, que até a gente aprendeu num curso, né, Sil, que foi dado lá na igreja. E aí você já vai passando noção para o seu filho do que é alto, o que é baixo. Então o céu é lá no alto, aonde mora a estrelinha? Fala lá no alto, ele já vai começando até tendo noção. E você vai usando, né, a ferramenta, né, que Deus nos deu, que é a Bíblia ali na mão, como uma estratégia. Exatamente. De ensinar, de educar o seu filho. Exatamente. Aí você já começa a introduzir versículos para o seu bebê memorizar. Sim, o seu bebê ele pode sim memorizar versículos curtos. E você pode trabalhar com ele os princípios, né? Alguns atributos de Deus. Deus é bom. Então a gente aprendeu isso no curso também. A gente trabalha muito isso com os nossos bebês lá. Eu teve tempo, Gabriel. Deus é bom. Até ele fazer isso. Aí a criança ela já começa com o dedinho. A gente tá conversando aqui lembrando da tia Júnia, né? Se a tia Júnia estiver ouvindo a gente, um beijo, tia Júnia. E aí, tipo assim, a gente trabalha com as crianças isso. Deus é bom. Aí põe os dois polegares e a criança já começa. Deus é bom. Né? Aí você começa a cantar, musicalizar os versículos. Depois eu vou falar um pouco disso. Quando nós estivermos trabalhando então com faixas etárias maiores, né? Eu vou exemplificar. Então, para o bebê, a gente vai, olha só, Davi e Golias, Davi era um menino tão pequenininho, mas olha, ele ganhou de um gigante, porque Deus estava com Davi. Deus é bom, Deus cuida de nós, e Deus cuida do bebê, né? E assim a gente vai trabalhando, não só na igreja, como em casa. Sim. Uma coisa que é muito importante, Poli, o pai precisa saber, o pai e a mãe precisam saber o que o filho está aprendendo na igreja. Sim. Né? Muitos pais estão desligados, nem sabem o que o filho aprendeu. Então, em casa, a gente trabalha, reforça o que eles aprenderam na igreja. Né? Se eles aprenderam na igreja lá a história de Sansão, o pai e a mãe durante a semana em casa vão trabalhar sobre Sansão com ele. Para memorizar. Exatamente, vão memorizar. Pergunta para o professor do seu filho qual que é o versículo que está decorando, né? Se não tiver uma revistinha, se não tiver um caderno. Procura saber, porque isso é papel nosso como pais. Né? Uma dica assim bem rapidinha para quem agora trabalha no Ministério Infantil. Nós fizemos isso lá na Shalom e também acontece na igreja que eu estou hoje, de ter grupos, sabe, com os professores e os pais. E aí eles passam, né, o que foi falado na aulinha. Ou então manda o material. Manda o material para casa. Isso. Que aí a gente visual, a gente procura sempre escrever na folha, se não tiver. Né? E sempre esses materiais de apoio, esses livros que a gente está mostrando aqui, eles são muito úteis. Esse aqui o Gabriel ganhou, ele não tinha nem... Gabriel, meu filho, ele ganhou, não tinha nem um mêsinho de vida. Foi de uma prima muito querida. E aí conta a história do povo de Deus. Então começa a partir de Abraão e vai contar até lá na frente. E eles já vão se identificando, os personagens. Eles já olham e falam, olha, esse é o Esaú, esse é o Jacó. Né? Eles vão sempre nas páginas que tem bicho.
né? Então, não estranhe, seu filho vai sempre querer ir lá ver a história de Jonas, que tem um peixão, que engoliu o Jonas. Aí você fala, olha só, Jonas desobedeceu, que coisa feia. Jonas quis fugir de Deus, mas Deus castigou Jonas. Tá vendo, filho, quando você faz coisa feia, quando você peca, você precisa ser castigado. Deus castigou o Jonas, mas olha só, o peixe cuspiu Jonas, olha aqui. Jonas agora está lá na praia. Jonas se arrependeu e agora ele vai obedecer. E aí você instrui e você entra então com o versículo com a criança, que ele precisa ser obediente. E aí você pode musicalizar esse versículo. Né? Esses dias eu vou até, como ilustração, lá na igreja a gente tem trabalhado a história de Josué. Né? E aí a gente introduziu o versículo. Como que você vai trabalhar um versículo com seu filho em casa? Nós trabalhamos com eles o seguinte. Ó, tão somente ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, aí eu faço 9 com eles assim, e aí eles memorizam muito, gente. Então, uma técnica para você ensinar o seu filho em casa. Faça gestos, inventa uma musiquinha, põe um ritmo no versículo que eles vão memorizar. Eles gostam muito de música, né? Muito. A gente fez essa experiência lá, a gente tem tido. E quando a gente musicaliza um versículo, quando a gente põe um ritmo nele, as crianças memorizam com muito mais facilidade. Então, a gente colocou coração compungido e contrito, ó, umas palavras difíceis, que a criança não sabe geralmente o que é compungido. Às vezes as pessoas ficam, como que eu vou ensinar um versículo assim, né? Mas são palavras difíceis e que as crianças pegaram, ritmando. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aí elas pegam, você faz um gesto com as mãos, você estrala dedos, você inventa. Só não sua criatividade. Só não deixe, né, de estar colocando isso na cabeça do seu filho todos os dias. Porque o mundo aí fora coloca coisa que não presta o tempo inteiro. Toda hora. E a gente tem que, por outro lado, estar encucando na cabecinha deles o tempo inteiro, o tempo inteiro. Os versículos, né? Algumas pessoas sugerem sempre colocar na parede de casa, colocar versículos, imprimir mesmo no papel, não tem impressora. Hora do Nicolas começar a ler mesmo, sabe que ele ainda está na fase de aprender, para colocar bastante, que eu vi já histórias de pessoas que os pais fizeram isso e deu super certo, sabe? Saiu colando e teve não lembro de quem foi, mas que colou do quarto até a sala. Então, assim, todos os dias quando ele acordava, ele ia ter que fazer aquele caminho, né? E aí ele ia ter que ir memorizando aquilo. Aí chegava lá na frente, a mãe perguntava, e o versículo tal? Aí se ele não soubesse, volta lá então, faz o caminho direito. E a gente não pode subestimar nossas crianças, né? E por isso, essa questão que a Poli colocou. Coloca o versículo, essa ideia é muito interessante, de um cômodo até o outro, né? Faz um caminho, né? Aí tem gente que fala, vai estragar minha parede. Minha gente. A mente dele vai estar, É melhor estragar a parede do que o seu filho não receber, né? A palavra de Deus. Então, assim, parede a gente pinta. Exatamente. Conserta depois. Essa é uma outra sugestão de Bíblia que eu gosto muito. Uma Bíblia de estudo, que ela já vem comentada, né? Então, algumas historinhas, ele já vem e traz aqui embaixo algumas observações, algumas informações a respeito do texto, e eu acho bem legal. O Gabriel ganhou de aniversário também, eu gosto muito. A propósito, eu acho uma ideia super sugestiva, nossos aniversários das crianças, apresentei uma Bíblia, um livro, né? É uma opção, né, para fugir aí do brinquedo, para fugir às vezes do... No aniversário dos meninos agora, a gente deu uma Bíblia de lembrancinha. Ai, achei lindo. Até dos heróis, né? Foi. Como o tema era heróis, eu consegui achar uma Bíblia que falava justamente sobre os heróis da Bíblia. Então deu super certo, assim. E aí o meu filho associa, né? Ele já olha, mamãe, o herói Noé foi um herói, olha. Porque Noé, ele construiu uma arca, né? E Deus abençoou Noé. Então a gente sempre vai fazendo as aplicações e a gente vai ganhando os nossos filhos pro Senhor todos os dias, né? Eu trouxe esta outra Bíblia aqui, Poli, para mostrar para vocês. Eu já mostrei lá na Sil Kids. É uma Bíblia mais para os maiorzinhos, né? Que ela tem aqui 365 histórias. E ela é bem completinha, é uma Bíblia bem completa, bem colorida. Isso aqui é bom para criança que já sabe ler, né? É uma outra faixa etária, né? Criança que já... Claro que dá para você usar com o menor, eu uso com meu filho. Mas para a criança que já lê, ela vai conseguir desenvolver a sua leitura, né? E lendo uma coisa que realmente vai fazer a diferença na vida dela. E é legal, Poli, também uma sugestão para os pais que estão aí se despertando para essa questão do culto doméstico, para
fazerem algo diferente. Não podem fazer do culto doméstico um momento fúnebre. Né? Tem muita gente que a hora que vai fazer o culto doméstico, fecha a cara, né? Pega a Bíblia, o filho já senta, né? Já está entediado, não quer fazer. Como a gente disse, inovar. Né? A gente precisa, de repente, fazer um teatro, fazer uma encenação, né? Coloca os seus filhos para representarem, eles gostam dessa representação. Né? Coloca para, é Sansão? Vamos fazer uma história de Sansão, vamos fazer a história de Davi, cria um gigante lá, taca a bolinha de papel nele, né? Para fazer o gigante cair. Você me fez lembrar que os meninos amam a história de Davi, né? E aí o Alessandro é o gigante. É o gigante. Aí, ótimo! Aí o Alessandro realmente ele entra na história. Ele encena e cai. Aí ele se joga no chão, cai. Isso fica na mente da criança, né? Ele grava a história, é claro, você vai sempre dando umas pinceladas, né? Ele vai representando, eu vou em nome do Senhor, o Davizinho. Você incentiva o seu filho a fazer isso, a falar isso. E assim a gente vai inculcando cada vez mais na cabecinha deles. E aí, nossos filhos vão crescendo e vão chegando numa fase mais complicada, que é a fase da adolescência, né? Mais complicada, né? Vamos colocar aí. É uma fase em que eles estão se descobrindo, todos nós já passamos por isso, né? E os pais não podem perder a mão nesse momento, né? Os pais não podem deixar de fazer o culto doméstico com as suas crianças adolescentes, né? Os nossos filhos, quando eles estão na fase adolescente, eles ainda precisam, sim, às vezes até mais, né, desse momento de serem ouvidos. Né? Eles precisam que os pais ouçam. Esse momento do culto doméstico é um momento de aproximação, né? É um momento em que as crianças elas vão ganhando a confiança do pai, né? Elas vão podendo conversar e se abrir para os pais nesse momento. Então eu trouxe um outro livro aqui de sugestão para os pais, que se chama Pastoreando o Coração da Criança. Né? Esse livro aqui, gente, eu acho que é leitura obrigatória para todo pai, para toda mãe cristãs. Então, dentro daqui tem um trecho que ele vai falar justamente sobre o culto doméstico e sobre a necessidade de você aproveitar esses momentos para conhecer lá no fundo do coração do seu filho. Seu filho precisa ver em você um amigo. Seu filho precisa ver em você uma pessoa em quem ele pode confiar, não é aquele pai que, eu vou contar uma coisa para o meu pai, ele vai me ridicularizar. Você não pode ir por esse caminho. Você precisa ganhar a confiança do seu filho. E como a gente educar, como a gente disciplinar. O Ted Tripp é um pastor evangélico, né? Que ele dá muitas dicas e eu particularmente amei o livro. E eu acho que nos ajuda muito nesse momento aí tá tão difícil criar filho, né? Tão difícil educar as nossas crianças. E mais um livrinho que eu trouxe aqui, mais dois na verdade. E aí eu trouxe esses dois outros livros aqui, que vão mais para essa linha dos pais que querem incentivar uma outra língua, né, no caso o inglês do seu filho, e que querem aproveitar esse momento ensinando a Bíblia para as crianças e associando as duas coisas. Esse livrinho aqui ele é interessante, que ele tem as abas, Que graça. né? Acho Gabriel, muito legal esses livrinhos assim que eles gostam muito. é super educativo, né? Tem uns de montar também, de encaixar. Exatamente. Né? Então a gente precisa ir atrás dessas coisas diferentes que sejam atrativas para os nossos filhos também. Não adianta a gente querer ficar só no lado maçante, né? Maçante, que não vai se tornar interessante. Então eles têm esses aqui que vão abrindo, né? E esse aqui é de uma outra coleção, que eu trouxe só isso para mostrar para vocês. Que fala, este aqui especificamente, fala da criação, tá bem usadinho já. O Gabriel gosta bastante. Então, assim, são livros que a gente precisa investir, né? Não tô falando pra você que você precisa comprar um desse em inglês, você pode comprar um em português, se quiser outro idioma que seja, mas invista no seu filho. Invista no crescimento intelectual e no crescimento espiritual do seu filho. Tem tantos joguinhos, né? Aplicativos hoje em dia. Até na própria internet, né, Sil? A gente já consegue, tem tanto acesso, então acho que não tem desculpa, né? Exatamente. Porque tem gente que pode usar a desculpa de que não tem dinheiro para ficar comprando livro. Mas tem na internet, né? Então você pode olhar no YouTube, você consegue encontrar. Tem aplicativos para o celular, da Bíblia infantil mesmo eu tenho. Então, assim, tem um que eu acho bem legal, os meninos amam, que é do Cristãozinho, que é de musiquinhas, né? E é muito fofo, assim, que é um desenho. Então, assim, aquilo ele prende muita atenção. E eles gostam muito. Então, o Gabriel chega no restaurante e já pede, né, para ver o desenho.
Isso é legal, né? Você vai usando Sim. as estratégias que Deus vai te dando, né? Exatamente, a gente pedir sabedoria a Deus em primeiro lugar, né? Porque não é fácil. E assim, fechando aqui a questão do culto doméstico, eu acho que é muito importante a gente dividir, né? A gente seccionar aí o período do culto doméstico. Eu gosto de fazer da seguinte forma: a gente faz a leitura da Bíblia, né? Se o seu filho é maiorzinho, você faz uma explicação. Você pode, por exemplo, pedir, a minha mãe faz isso com a gente, cada dia é dia de ler um salmo, escolhe um texto, um salmo, um outro livro qualquer da Bíblia, e aí você vai citar qual versículo que você gostou mais, por que te chamou a atenção naquele versículo. Isso vai fazendo com que a criança desenvolva o raciocínio, né, e ela consiga se expressar. Esse versículo é legal, esse versículo é interessante, porque eu aprendo nesse versículo que Deus cuida de mim, que eu não estou sozinho. Então você começa a desenvolver isso na sua criança. Você pode fazer, hoje é o dia do Nicolas ler um salmo. Nicolas, qual parte que você gostou? Né? E aí o Nicolas vai te dar esse feedback, ele vai te responder, e você vai auxiliar o seu filho, claro, né, para ele conseguir ali organizar as ideias dele, e assim com certeza ele vai se desenvolver muito, né, na interpretação, na sua capacidade de expressar, né, tudo isso vai contribuir para o crescimento do seu filho. Aí depois a gente faz o terceiro momento, o momento de oração, né? Você ora com o seu filho. É interessante, se você puder, cada um faz uma oração. Vai perdendo aquela... Lá em casa a gente faz assim, todo mundo tem que orar. O Nicolas ora, o Gabriel ora, e é engraçado, porque o Gabriel, ele é o mais novo, né? Então a oração dele, gente, é muito fofo. Ele começa a orar pela família e daqui a pouco ele fala, abençoe o ar-condicionado, a cama, então assim, e você não pode cortar aquilo, né? Porque pra ele é espontâneo, né? É espontâneo, né? Eu acho que Deus deve olhar e falar assim, que coisa mais fofa, que linda. Então assim, se você não sabe como orar, é o que está no seu coração. Ore como uma criança. Se você não sabe como orar, seja algo espontâneo, uma coisa que vier do coração. Então se você, eu tenho vergonha de orar, um lugar ótimo de treinar, em casa, treina com a sua família, né? As pessoas às vezes tremem se alguém pede para orar em público, né? E esse exercício de orar em casa, orar em família já vai quebrando um pouco dessa barreira que muitas pessoas têm. E mais do que tudo, Poli, acho que a gente viver o que a gente fala. É o exemplo, né? Então, para os nossos filhos, não adianta você falar, você vive um dia totalmente estressado, um dia gritando com seus filhos, um dia onde você, em momento algum, né, expressou realmente o amor de Deus, e aí chega na hora do culto doméstico aquela santidade, né? A gente não pode ser hipócrita, as crianças percebem isso. Então a gente precisa realmente viver o que a gente fala. Verdade, concordo com você em tudo, sim. Não adianta a gente só falar, né, Poli? A gente precisa viver e não é fácil. Então é isso, gente. Nós não terminamos, né, Sil? Esse tema aí, crianças. Nós queremos trazer mais conteúdo para vocês. E a gente vai dividir esse vídeo em 2. Então, se você está vendo essa primeira parte, não deixe de assistir o segundo, porque agora a gente vai falar sobre moda infantil. E olha só que legal. Mas, por enquanto, um beijo, fica com Deus e até daqui a pouco, hein? Não deixe de assistir o próximo.